Convido a amada igreja que abra suas Bíblias do Evangelho, segundo escreveu Marcos, capítulo 10, os versos 46 ao 52. Marcos 10, 46 até o verso 52. Marcos 46, ao verso 52, diz assim a palavra inerrante do nosso Deus. E foram para Jericó. Quando eles saíram de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Pai, damos graças pela tua palavra e teu Espírito ilumine, que possamos ser instrumentos das tuas mãos para conduzir o teu povo ao aprendizado da tua palavra. Em nome do teu filho amado Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Nós somos cercados de oportunidades. Oportunidade de emprego, oportunidade de casa própria, de adquirir ou não, oportunidade de comprar um carro novo, trocar um veículo, uma oportunidade de viajar. Muitas vezes esperamos algumas oportunidades. Quando muda-se a estação de ano, do ano, o shopping mostra a oportunidade no final de estação de ano, verão, outono, inverno, assim por diante. Todas as oportunidades aparecem à nossa vista, muitas vezes nas nossas mãos, nos nossos bolsos. Muitas vezes deixamos de agarrar a oportunidade, nos arrependemos depois. Por que eu não comprei? Por que eu não adquiri? Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Aí a oportunidade já passou, ela foi desperdiçada. Perder a oportunidade significa alguns prejuízos, seja qual for a área da nossa vida, material, espiritual. Não podemos de maneira alguma perder as oportunidades que chegam a nossas mãos. Não sei quantas oportunidades já teve hoje, durante a semana. Conversava com um irmão e ele disse que teve uma oportunidade de comprar pneus para o seu carro e não comprou. Aí o pneu do carro furou, teve que comprar um preço bem mais caro do pneu. Se arrependeu por não ter aproveitado a oportunidade que ele presenciou. Não sabemos qual é o tempo de Deus. Não sabemos qual é a hora que vai chegar a nossa oportunidade, qual é o momento que essa oportunidade vai chegar em nossas mãos, e precisamos estar atentos para aproveitá-las, para adquirir, se assim for a nossa vontade e a vontade de Deus. Deus nos mostra muita oportunidade. Cabe a nós saber aquilo que devemos agarrar, aquilo que devemos saber se é Deus ou não. Nesse texto que lemos, fala de um homem que não desperdiçou a sua última oportunidade. Um homem que tinha ali à sua frente a última oportunidade da sua vida. Um homem que estava discriminado na sociedade. Um homem que não valia nada. Mas a oportunidade apareceu à sua frente. E vimos na leitura que ele agarrou essa oportunidade. Que ele aproveitou essa oportunidade conforme ele queria, conforme a sua necessidade. Para contextualizarmos, primeiro a gente vê que
ele era apenas filho de Timeu, como chama Bartimeu. Muitos confundem, acham que Bartimeu era o nome dessa pessoa, mas ele não tinha nome. Ele era apenas filho de Timeu. Nessa época, como hoje a gente vê, muita gente fala, olha, aquele é filho de São João, aquele é filho de São Joaquim, São Manuel, filho de fulano. Esse é o contexto. Bartimeu, bar significa filho de alguém. Timeu é o nome do pai. Esse é o contexto, e assim era o nome, era essa pessoa, filho de Timeu. Era um mendigo, não só deficiente visual, mas era um mendigo. Ele perdeu a sua visão, ele perde a Cristo que ele quer novamente ver, enxergar. Ele está no lugar à beira do caminho, onde normalmente nós vemos essas pessoas. Eu nunca vi um mendigo no meio da rua, eu vejo ele na beira do caminho. Ele não está somente à beira do caminho, mas ele está num local de uma logística e de uma oportunidade enorme. Jericó era a última cidade onde todos passavam para subir para Jerusalém. De Jericó a Jerusalém dava mais ou menos 25 quilômetros de ladeira. Então esse local era um local estratégico para ficar os mendigos, aqueles que pediam esmola, porque passava muita gente ficava ali descansando, tomando fôlego para começar a andar e subir a ladeira para Jerusalém. E ele estava nesse local. Mas é interessante que, por isso que eu disse que era a última oportunidade dele, porque era a última vez que Jesus passava por ali. Jesus estava a caminho do seu sacrifício, estava subindo para Jerusalém, e ali ele ficaria e morreria na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Era a última oportunidade. Jesus não voltaria novamente. Jesus ia passar ali e pronto. Ou você agarraria a oportunidade, ou você perderia. Este homem não era apenas um cego. Ele era um mendigo. Estava à beira do caminho, desvalorizado. O que você quer que Deus faça por você? O que você quer que Cristo faça por você? Se você tivesse a oportunidade nesse momento de Cristo perguntar: o que queres que eu te faça? O que você pediria a Deus? O que você pediria a Cristo se Ele deixasse em aberto? Pode pedir. Esse homem não estava apenas sem saúde, ele estava sem dinheiro, sem valor próprio, não valia nada para a sociedade. Ele não carregava apenas a capa, carregava também vergonha, complexo, inferioridade, traumas, angústias. Esse homem estava carregado de tudo isso. Mas esse homem, ele tem 3 atitudes. Bartimeu, filho de Timeu, ele tem 3 atitudes dentro dessa oportunidade. E é isso que eu quero que os irmãos estejam atentos, pelas 3 atitudes desse cego, desse mendigo, desse homem que não valia nada para a sociedade. Primeira atitude diante dessa oportunidade é que ele deu ouvido à oportunidade. Ele deu ouvido à oportunidade. Verso 47 e 48 vai dizer assim: e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele ouviu que era Jesus o Nazareno. Ele ouviu que era a sua oportunidade passando no caminho. Em Lucas, esse mesmo episódio vai narrar que ele pergunta à multidão: quem é que está passando? Aí a multidão fala: é Jesus o Nazareno. Aí ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Quando ele ouve a oportunidade, ele clama, ele grita. Por mais que ele fosse ali impedido, por mais que ele fosse ali querendo que o povo querendo afastar ele, querendo tirar ele do caminho, já estava no caminho, nem atrapalhando ele não estava, mas ele estava atrapalhando com a sua gritaria, com o seu clamor.
e ali estava toda a multidão, tropel de multidão, num falatório grande. Ele tinha que clamar, ele tinha que gritar, não para que Cristo ouvisse, porque ele já sabia o coração dessa pessoa, mas ele gritava, porque ele tinha um pedido, ele viu a sua oportunidade passando, ele não poderia perder essa oportunidade. Quando Bartimeu começou a clamar por misericórdia e compaixão, muitos me repreenderam, talvez dizendo que Jesus não tivesse tempo para ele, talvez dizendo que ele não merecia a atenção de Cristo, talvez dizendo que ele não tinha condições de ter a atenção do Mestre. Mas ele não permitiu que esse obstáculo o afastasse do seu objetivo, que esse obstáculo não o impedisse de ele clamar a Cristo pelo seu desejo, pela sua vontade e pelo aquilo que ele precisava estar sendo feito na sua vida. Bartimeu não clama por Pedro ou pelos discípulos que estavam ali, ele clama por Cristo, ele clama pelo Senhor. Ele, sem enxergar, ele olha com um olhar espiritual a Cristo. Ele olha com um olhar espiritual a sua oportunidade e agarra. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, pôs-se a clamar mais alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. É interessante que ele sabia quem era Cristo. Ele sabia quem era esse Jesus. Ele tinha conhecimento, e conhecimento muito grande. Porque só em falar que era filho de Davi, esse é o título messiânico, título do Messias. E só quem falava isso era quem conhecia quem era Cristo. Quando a gente olha essa gritaria, ele reconhecia mais a Cristo do que muitos judeus que estavam no meio. Porque os judeus não conheciam o Messias, tanto que eles esperam o Messias até hoje. E esse homem, ele grita pelo Messias, ele pede pelo Messias. Os judeus não podiam aceitar que aquele era o Cristo, porque eles entendem que o Cristo viria, que Cristo vai vir. Mas esse homem reconhece a oportunidade, reconhece quem é Cristo. Mesmo com a repreensão de muitos, ele repete: filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, olha para mim, me ouça. Esse é o clamor desse homem. Mas a segunda atitude desse homem, além de ouvir, que é o que ele poderia naquele momento, pois não enxergava, ele esteve atento quando a oportunidade o chamou. Ele esteve atento quando ele foi chamado pela oportunidade. Ele não titubeou. Verso 49, parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Jesus parou a sua caminhada para atender um clamor. Jesus parou o seu destino por um momento para atender alguém. Enquanto os discípulos da multidão não estavam nem aí com fulano, Jesus para. Não só para, mas ele manda chamar. Ele manda chamar. Chama esse que está clamando. Chama esse que precisa de mim. Esse que me procurou. Ao longo da história do cristianismo, Deus tem chamado pessoas. Deus tem convocado pessoas. Cada um da sua forma. Pescadores que largaram a rede imediatamente e foram seguir a Cristo. Outras que tiveram que passar por tribulações, tiveram que passar por um grande processo, mas seguiram a Cristo. Deus me chamou. Deus te chamou. De que forma? Da forma que lhe apraz, da forma que chegou aos seus ouvidos. Jesus ouve o clamor desse cego, desse mendigo. Bartimeu não enxergava, mas escutava bem. Escutava melhor do que muita gente, pois conseguia desenvolver sua audição muito bem. Ele fez uso do único recurso que ele tinha, que era ouvir. Ele fez uso do recurso que era necessário naquele momento. Ele ouviu que era Jesus que estava nesse caminho. A audição. Pondo-se em sintonia com o que ocorria ao seu redor. Imagine
a multidão gritando, cantando, falando, e ele ouvindo que era Cristo. Ele ouve que era Cristo que estava passando, ele fica atento com a sua audição e ouve. Outra coisa que ele usa é a sua voz. Ele precisava enxergar. Ele ouviu e com a sua voz ele clama a Cristo. Os olhos eram um detalhe, mas ele usa a voz para aclamar a Cristo. Ele também usa suas pernas. Quando o povo para e diz, olha, ele está te chamando, no verso 50 ele fala que ele pula. Ele era apenas cego. Ele podia pular, podia andar. Ele pula de um salto, vai, te encontra aquele que te chamou. Quantas vezes nós temos todos os nossos sentidos, e às vezes deixamos de utilizar não ouvimos a voz de Deus, ou outro, não enxergamos o que Deus quer falar para nós, ou outro também temos as nossas pernas, que por causa da chuva nós nem saímos de casa para a igreja. Esse homem ouviu, esse homem gritou e esse homem levantou. Não enxergaram. E foi de encontro àquele que clamou, aquele a quem ele conseguiu chamar a atenção, aquele que parou para ouvir o seu clamor. Ele deu ouvido à sua oportunidade. Ele esteve atento quando a oportunidade o chamou. O terceiro ponto. Ele esteve disposto a abandonar as coisas pela oportunidade. Verso 50 a 52, que diz assim: lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Pai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Batileu na sua fora a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. O significado dessa capa para esse homem era de extrema necessidade. Era com essa capa que ele se envolvia por causa da chuva, é com essa capa que ele se envolvia por causa do frio, é com essa capa que ele se envolvia por causa do calor. Essa capa era tudo que ele tinha. Era a capa. É a capa que o identificava naquele mendigo, por estar deitado no chão, enrolado. Tudo que ele tinha era essa capa. Mas ele larga dessa capa, ele se desfaz dessa capa e corre de um salto e vai ter com Cristo, que vai atrás do mestre. E ele chega e fala: mestre, Rabone. É o mesmo mestre que é falado em Maria, quando elas vão ao sepulcro e fala: mestre, é o mesmo. É o reconhecimento desse Deus que pode fazer tudo, desse Deus que te dá a oportunidade de dizer: o que queres que eu te faça? Aproveite a oportunidade que eu parei, te escutei, parei, agora estou à sua disposição. Mas preste atenção no que você vai falar. Peça aquilo que é necessário da sua vida. Não peça o que você queira. Não peça aquilo que você para o seu prazer. Mas peça aquilo que é necessário. Aquilo que se faz necessário. Poucas pessoas tiveram o privilégio de ouvir essa pergunta vinda do próprio Deus, do próprio Cristo. Uma delas foi um homem identificado como o mais sábio de todos os tempos, Salomão. Em 1 Reis 3, verso 5, vai dizer assim: em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonho. Disse-lhe Deus: pede o que queres que eu te dê. E Salomão pede o quê? Eu quero mulheres, eu quero riqueza, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, pediu sabedoria. Salomão teve essa mesma oportunidade desse cego. Sabemos que Salomão pediu sabedoria. E ele teve tudo aquilo, teve riqueza, tudo aquilo que se fez necessário, Deus o deu. Outro que também teve essa mesma oportunidade, em 2 Reis 2, verso 9, diz assim: havendo eles passado, Elias disse para Eliseu, esse episódio de Elias e Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça. O profeta, que é a voz de Deus, falando para Eliseu: pedes o que te queres que eu te faça. Antes que seja tomado de ti,
Disse Eliseu: peço que me dê herança dobrada, porção dobrada do teu espírito. Quando a gente olha para essas oportunidades, Elias fala para Eliseu: olha, Deus manda falar, peça o que você quer. E Eliseu pede porção dobrada, ou seja, que tudo aquilo que Elias fez, Eliseu possa fazer o dobro. Esse é o significado. Ele não pede coisa para ele: olha, tudo que tu fez, Elias, eu quero fazer o dobro. Essa porção dobrada é isso, que eu possa, todas as obras que eu feito contigo, eu possa fazer o dobro, trabalhar mais ainda. Ele pede para a obra de Deus. Um outro momento que Cristo, agora Cristo para e faz a mesma pergunta, é sobre aquela mulher cananeia, que ela quer que seja curada a sua filha, e no verso 28 de Mateus 15, 21 a 28, vai dizer assim, vou ler aqui algumas partes. O Senhor Jesus certa vez declarou a mesma frase a uma mulher cananeia. Ele diz assim: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Depois Cristo vai caminhar com ela, é uma passagem bem conhecida, e Cristo vai falar: não é certo tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Você já está sabendo dessa passagem. Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aí no verso 27, Cristo fala: mulher, grande é a sua fé, faça-se contigo como queres. A mulher entende que ela não tinha direito às bênçãos do Senhor, mas os cachorros comem das migalhas e caem da mesa. E Cristo fala: olha, grande é a tua fé, faça como tu queres. E aí você sabe o resultado: a sua filha foi curada, a sua filha foi sarada. Mas é interessante que tem algumas oportunidades que Cristo também, ele faz essa pergunta. E a pessoa não aproveita essa pergunta. Volta um pouquinho aí no verso 36 do capítulo 10. Esse mesmo capítulo, verso 36, o pedido de Tiago e João está escrito. A partir do verso 35 desse capítulo 10 de Marcos, vai dizer assim: então se aproximaram dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo: mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. Olha o atrevimento. Queremos que o Senhor conceda o que eu vou te pedir. Esses dois irmãos. Verso 36. E ele lhes perguntou, Jesus lhes perguntou: o que quereis que eu vos faça? Eles disseram: o que quer que eu faça? Vamos lá. Verso 37. Responderam Tiago e João: permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Olha a oportunidade que esses dois discípulos de Cristo, Tiago e João, teve em suas mãos. Por mais que ele começou a falar: eu quero que o Senhor me conceda. Eu estou mandando, eu estou determinando. Não estou pedindo, eu quero que o Senhor me conceda. E Jesus é que abre o seu coração e fala: peça. Você já sabe o que estava no coração dele? Mas peça. Você tem direito de pedir. Peça. Agora, se eu vou atender ou não, são outros 500. Porque vocês pedem mal. Não sabemos pedir, pedimos mal. Pedimos o nosso prazer, para a nossa vontade, não por nossa necessidade. E eles pedem o quê? Que um sente do seu lado esquerdo, outro à sua direita. Esse mendigo ouviu a oportunidade. Esse mendigo esteve atento quando a oportunidade chamou. Esse mendigo largou tudo por causa dessa oportunidade. Eu não sei qual é a sua necessidade, eu não sei qual é a sua vontade, o seu desejo. Conversando com uma pessoa no treino, no seminário, e de vez em quando ela está no treino, ela é deficiente visual. E muitas vezes o pessoal larga ela no bando, acaba conduzindo ela até o funcionário da estação, ela dá o destino dela. E uma vez eu estava ali do lado, a pessoa perguntou para ela: você tem vontade de enxergar? Ela falou: não, nenhuma. Eu queria que meus filhos estivessem ao meu lado. Eu tenho vontade de ver meus filhos ao meu lado, não de enxergar meus filhos. Ela falou assim. E depois eu acabei perdendo a conversa, e ela é deficiente visual de nascença, tinha 2 filhos, tinha um marido, mas o marido estava ao lado e meus filhos ao lado. Esse é o desejo dela.
Talvez existem muitos relacionamentos conjugais que você preferia que Cristo tirasse a sua visão, mas se você tivesse um marido, uma esposa ao seu lado. Talvez você poderia pedir a Cristo que tirasse a sua visão para que seus filhos estivessem ao seu lado, não estivessem na droga, não estivessem abandonados os pais. Talvez você pedisse que Cristo tirasse a sua visão para que você tivesse uma família abençoada. Talvez você poderia até pedir para Cristo: tira a minha visão para que eu possa reconhecer que o Senhor é filho de Davi. Eu sei que o Senhor tem compaixão por mim. A visão é um detalhe. A nossa deficiência é um detalhe. Quando formos para o céu, iremos com um corpo glorificado, transformado. Não é errado pedir como esse cego pediu a visão. Mas a necessidade desse cego era a visão. Talvez a minha necessidade não seja aquilo que eu queira. Talvez a sua necessidade não é aquilo que você está pensando, é aquilo que você quer. Querer é uma coisa, a necessidade é outra. Não sei qual é a sua necessidade, qual a resposta que você daria a Cristo se Ele te perguntasse: o que queres que eu te faça? Você tem tido tantas oportunidades? Claro que sim. Quantas e quantas oportunidades nós temos nas nossas mãos? Agora, quantas nós aproveitamos? Se aproveitamos alguma. Deus tem preservado a sua vida, uma grande oportunidade, trazendo saúde. Deus tem lhe dado o pão de cada dia, grande oportunidade. Deus tem lhe dado abrigo, vestes, trabalho, família, amigos. Deus tem lhe dado a sua palavra. Não tem oportunidade maior que essa, que é pegar a palavra do Senhor, ouvir a palavra do Senhor, ler essa palavra. Deus tem lhe dado tantas chances, tantas oportunidades, que nós não temos aproveitado. Não brinque nas oportunidades. Pode ser que seja a última, como eu disse cego. Era a última vez que Cristo passava por Jericó, antes da sua crucificação. Talvez a sua oportunidade seja semelhante a esse Bartimeu. Não, a sua visão, você enxerga muito bem. Mas como estão seus olhos espirituais? Como é que está a sua visão espiritual? Está da mesma forma da sua visão física? Espero que não. Que os nossos olhos sempre enxergam coisas erradas. A nossa visão sempre enxerga coisas que não devemos enxergar. Bartimeu aproveitou a oportunidade de sua vida. Se Bartimeu tivesse se calado ao primeiro obstáculo, quando ele foi repreendido, será que ele tinha recebido a bênção da salvação, a bênção da visão? Bartimeu, depois da recuperação da visão, ele continuou a caminhar. Ele continuou na estrada, mas não na beira do caminho. Não como mendigo, ele continuou na estrada, junto com a multidão, com os discípulos, atrás de Cristo. Ele continua a caminho afora. Ele continua caminhando. Ele larga tudo e continua com a multidão caminhando para Jerusalém. Que transformação! Ele podia muito bem, após a visão, deixar a multidão, deixar seguir a Cristo e para a sua família. Olha o que Cristo fez para mim. E fez que eu tornasse a ver. Mas não. Ele pegou a bênção, o milagre de Cristo e seguiu a Cristo. Ele poderia ter feito isso. Afinal de contas, muitos querem o milagre de Cristo, mas não querem seguir a Cristo. Muitos querem as bênçãos de Cristo, mas não querem seguir o abençoador. Que possamos realmente sempre ouvir a palavra de Deus. Que possamos sempre clamar a Deus. Que possamos largar tudo por Cristo. E nós temos um detalhe a mais. Nós enxergamos. Nós não pedimos Cristo a visão física, mas devemos pedir sempre que Ele abra os olhos do nosso coração. E que Deus abençoe a cada um de nós, e que possamos, a cada dia, reconhecer a nossa necessidade e saber aquilo que se faz necessário.